Vamos lá, né? Vamos para Arco. E é aquele claro momento que eu pergunto a os grandes ouvintes desse projeto. Não, não, tudo bem. Muito obrigado por dizer que eu tenho uma perfeita concordância no meu português, viu, Siri? Mas não tava perguntando por você, não. É, eu queria que vocês me dissessem o que vocês assimilam quando escutam a palavra arco. Au. Arco de cabelo. Arquitetura. Peraí, o quê? Ah, eu estudo arquitetura, logo penso na arma primitiva usada na caça. Não, pô, peraí, pô. Se você. E você estuda arquitetura? Eu pensei que você ia pensar na arquitetura. Cacilda. Moleque tanso, cara. Essa palavra tem mais significados do que eu lembrava. Pois é. Eu vou botar só três, né? Eu geralmente boto três, mas podem ser quatro. Mas como o arco tem 500 mil definições, eu vou botar quatro. É... Ai, o herp. Desgraça de herp. O EBP. Esse negócio, o EBP é sacanagem. E eu não quero um EBP. Pronto, JPEG. Pronto, funciona. Cheio de bandido pra deter, de mala preta pra prender. Eu tive uma ideia, tem na minha teia. Arco de Apolo. Sacanagem, perdão. Pensa em arco ogival. Hoje estou nas suas mãos. Essa sedução. Acho que é sedução, mas enfim. Tem na minha teia. Finalmente. Finalmente uma imagem, cara. Que não tá em WebP. Coisa, cara. Tô comendo o tempo da live aqui. Enfim.
Avife. Avife, cara. Pelo amor de Deus. Que desgraça é a Avife? Quem salva alguma imagem é a Avife? Avife. Pega o arco do Kratos e chama de Blade of the Olympus, né? É a Blade of Olympus, viado! What I've done, I will face myself. Primeiro de todos, o arco romano. Nós sabemos que os gregos já tinham algum conhecimento de arco, mas eles não o faziam, né? Mas os romanos foram conhecidos pelo grandíssimo trabalho com os arcos em construção, né? Eu até esqueci o nome perfeito que se dá. Crescente, alguma coisa assim. É muito bom o trabalho deles. Isso aqui era para transportação de água, né? Uma coisa assim. Uma ponte. Aquífera. Muito bom. Próximo. No próximo nós temos What I've done, I'll face myself. Nós temos arco de histórias. É um arco, né? E vocês podem muito bem ver como o arco posteriormente a gente comenta, né, que é uma lambda, é uma fração de um círculo, né? De uma passagem. E intencionalmente eu acho que esse Transformational Arc, fez a posição de um arco mesmo. Se você pegasse no midpoint e puxasse, né, ele seria perfeitamente um arco para você usar como arma. A gente tem que lembrar que arcos, né, e tal, parte da vida, da nossa história narrativa, a forma como nós nos comunicamos, blá, 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 blá. Formato de chapéu pode ser também. Chapéu é fogo. Chapéu. Depois nós temos o budismo em si, porque, gente, não tem como, não tem como ignorar a existência disso aqui. Buda tinha uma relação de arco muito forte, porque o caminho dos sábios, ele vem nessa pungência de querer ser o ciclo, né? Nós sabemos da roda de Dharma, valor sansárico e tal. Então sempre vai ter um arco a ser perseguido. E a conclusividade do arco vai ser o Vipassana, tal, tal. E o último pra mim, né, obviamente, porque vocês poderiam muito bem ter pegado o Kratos aí, né? E o último pra mim que não podia faltar é o Rama. O Rama de Ramayana, uma das histórias mais icônicas do Mahabharata. Rama esse que tinha o seu ajudante chamado Hanuman, que aí vocês devem conhecer por causa de One Piece. Ou vocês são ignorantes, que nem o John, e acham que não existe. Esse aí é o Wesker? É, né? O Rama, ele decidia as coisas no arco, né? Na flechada. E a flecha, como um resultadismo da evolução humana, é uma das armas que é homólogas e análogas da história. Artemis. Artemis. E vamos ler arco, né? Eu acho até que o navegador fica até mais bonito. Olha como fica mais HD, né? Pelo menos eu achei. Arco. Dá pra passar só na seta. Arco. O tiro com o arco resume exemplarmente a estrutura da ordem ternária.
tanto por seus elementos constituintes, arco, corda, flecha, como pelas fases de sua manifestação, tensão, extensão e arremesso. Vale dizer que o símbolo sexual mostra, aqui, com espacial evidência, seu indissolúvel elo com as atividades de caça e de guerra. Nas sociedades fortemente hierarquizadas, o campo simbólico do arco vai do ato criador à busca da perfeição, tanto socialmente como o testemunha seu papel na cavalaria e principalmente na tradição japonesa, como espiritualmente, tendo que o arco de Shiva, assim como o de Sagitário, indicam a via de sublimação do desejo. O despertar do desejo, a busca da santidade, vêm-se aqui reunidas numa mesma imagem a energia primordial e a energia psíquica, que a tradição indiana coloca, respectivamente, no osso sacro, chakra, no primeiro chakra, e no ápice do crânio, o sétimo chakra. O Mulambara e eu esqueci agora qual é o nome do sétimo. Esqueci agora o nome do sétimo. O tiro com o arco. O tiro. O tiro com o arco é, a um só tempo, função nobre, função de caçador, exercício espiritual. Eita. Arma nobre. O arco não deixa de ser em toda parte. É uma arma de cavalheiro, de kshatriya. Consequentemente, está associado às iniciações cavalheirescas. A iconografia purânica utiliza-o amplamente, designando-o de forma expressa como emblema real. É a arma de Arjuna. Olha aí. O combate de Bhagavad Gita. É um combate de arqueiros. O tiro com o arco é uma disciplina essencial da via japonesa do Bushido. Juntamente com a arte de conduzir carros de combate. Faz prova. Carros de combate. A principal dentre as artes liberais chinesas. Faz prova dos mesmos. Não dos mesmos, desculpa. A principal dentre as artes liberais chinesas faz prova dos méritos do príncipe. Manifesta sua virtude. O guerreiro de coração puro acerta no alvo a primeira tentativa. A flecha, e eventualmente nós iremos ver o que é flecha, destina-se a ferir o inimigo, a abater ritualmente o animal emblemático. A segunda ação tem como objetivo estabelecer a ordem do mundo. A primeira, destruir as forças tenebrosas e nefastas. Essa é a razão pela qual o arco, em especial o arco de madeira de pessegueiro, utilizado flechas de Artemísia, Artemísia ou de espinheiro, é a arma de combate. É também uma arma de exorcismo, de expulsão. Eliminam-se as potências do mal atirando flechas na direção dos 4 pontos cardeais, para o alto e para baixo, o céu e a terra. O Shinto conhece vários rituais de purificação através desse estilo de flecha. Pior que tem muito mesmo. Aquele arcão, né? Ele tem uma base normal e o arco lá em cima. Muito bonito o arco Shinto. No Ramayana, a oferenda de flechas do Parashurama assume um caráter sacrificial. A flecha identifica-se ao relâmpago, o Vajra, ao raio, Fodra. A flecha de Apolo, que é um raio, Raion solar, tem a mesma função que o Vajra de Hidra. Aio, imperador, solar. Atirava flechas em direção ao sol.
Mas as flechas atiradas para o céu por soberanos indignos voltam-se contra eles, sob forma de relâmpagos. Atiravam-se também na China antiga flechas serpenteantes, flechas vermelhas e portadoras de fogo, que representavam claramente o raio. Igualmente, as flechas dos índios da América ostentam uma linha vermelha em zigue-zague, representando o relâmpago. Mas a flecha, como relâmpago ou como raio solar, é um traço de luz que transpassa as trevas da ignorância. Eita, olha, bonito. Portanto, é um símbolo de conhecimento, tal como a flecha do matador de dragão védico, que possui, além disso, na mesma perspectiva, um significado fálico a qual voltaremos já já. Do mesmo modo, os Upanishads fazem do monossílabo Om uma flecha que, lançada pelo arco humano e atravessado a ignorância, atinge a luz suprema. Om. É também o arco que projeta a flecha do eu na direção do alvo, Brahma, ao qual ele se une. Esse simbolismo está especialmente desenvolvido no Extremo Oriente e sobrevive até hoje no Japão. O livro de Lao Tse, que Distopia Cósmica, né, é um grande leitor de Lao Tse, cita em diversos trechos o exemplo de tiro não intencional, que permite alcançar o alvo mediante a condição de não se ter preocupação, nem o alvo, nem com o tiro. É a atividade espiritual não atuante do... Desculpa. Até me perdi. Preocupação nem com o alvo, nem com o tiro. É a atividade espiritual não atuante dos taoístas. Viu aí, Distopia Cósmico? Dá um check-up nisso aí. Aliás, a eficácia do tiro é tal que as flechas formam em uma linha contínua do arco ao alvo. O que implica, além da noção de continuidade do sujeito, ao objeto. A eficácia da relação estabelecida pelo rei ao atirar flechas para o céu, identificando-se a cadeia de flechas ao eixo do mundo. Quem atira? É a interrogação que se faz a propósito da arte japonesa do tiro com arco. Alguma coisa atira o que não sou eu, mas sim identificação perfeita do eu, a atividade não atuante do céu. Qual é o alvo? Confúcio já dizia que o atirador que não acerta no alvo deve buscar a origem do fracasso nele mesmo. Tem, mas o alvo também está nele mesmo. O caráter chinês Chong, que designa o centro, representa um alvo transpassado pela flecha. O que a flecha atinge é o centro do ser, é o self. Sati. Quando se consente em dar nome a esse alvo, ele é chamado de Buda, pois simboliza efetivamente o alcançar da budeidade. Dizemos mais acima que ele era também Brahma. A mesma disciplina espiritual é conhecida por todo o Islã, onde o arco identifica-se a potência divina e a flecha a sua função de destruição do mar e da ignorância. Do mal, falei mar, né? Do mal, ignorância. Em todas as circunstâncias, alcançar o alvo, que é a perfeição espiritual e a união ao divino, supõe a trajetória da flecha através das trevas, que são os defeitos, as imperfeições do indivíduo. Num plano diferente, a roda da existência búdica apresenta. Então, a terceiro Dharma apresenta a figura de um homem atingido no olho por uma flecha. Símbolo de sensação vedana, provocada pelo contato dos sentidos com o seu objeto. Encontra-se esse símbolo no sentido na Índia, na qualidade de emblema de Vishnu. O arco representa o aspecto destruidor, desintegrante, tamas, que está na origem das percepções do sentido, karma.
sentido. Kama, o deus do amor, está representado por 5 flechas, que são, verdade, o cupido, né? Verdade, que são os 5 sentidos. Relembra-se aqui o uso do arco das flechas por cupido. A flecha também representa Shiva, armado, além do mais, com um arco semelhante ao arco-íris. Identifica-se ao Linga, 5 rostos. Rostos. Ora, o Linga também é a luz. Assim associado ao número 5, a flecha é ainda, por derivação, símbolo de Parvati, encarnação dos 5 Tattva, ou princípios elementares, embora também receptáculo, é verdade, da flecha fálica de Shiva. A tendência desintegrante permite lembrar, de resto, que a palavra guna tem o sentido original de corda de arco. O arco significa, atenção, de onde brotam nossos objetivos. Pegou? Pegou? Tomou? Ligados ao nosso inconsciente. O amor, o sol, Deus. Todos 3 possuem aljavas, arcos e flechas. A flecha implica sempre no sentido macho. Ela penetra. Ao manejar o arco, o amor, o sol e Deus exercem um papel de fecundação. Da mesma forma, o arco, com suas flechas, é por toda parte símbolo e atributo do amor, da tensão vital entre os japoneses, como entre os gregos, ou os mágicos xamânicos do Monte Altai. Na base desse simbolismo encontra-se o conceito da tensão dinamizante, definido por Heráclito como expressão da força vital, material e espiritual. O arco e as flechas de Apolo são a energia do Sol, seus raios e seus poderes fertilizadores e purificadores. Jó 29:20. O arco simboliza a força. Minhas raízes estendidas até a água, o orvalho pousando em minha ramagem. Minha honra ser-me-á sempre nova. Em minha mão o meu arco retomará forças. Uma comparação muito próxima coloca o arco na mão de Shiva e faz dele o emblema de todo o poder de Deus, a semelhança da Linga. Eu adoraria que fosse Ligma, né? Aí o mundo era outro, né? Mas é Linga, infelizmente. O arco de Ulisses, Ulisses simbolizava o poder exclusivo do rei. Nenhum dos pretendentes foi capaz de entesá-lo. Só ele o conseguiu e massacrou todos os pretendentes. Entesado e dirigido para o alto. O arco. Vocês lembram disso? Vocês lembram dessa passagem? Que só ele conseguia fazer o arco dele ter a aljava e tal? Muito shed. O arco velho, decrépito, foi lá e colocou. O arco pode ser também um símbolo de sublimação dos desejos. Parece ser esse o caso no signo zodiacal do Sagitário. Sou eu, gente! Apresentado pela figura de um arqueiro e a ajustar sua flecha na direção do céu. Entre os antigos samoiedos, o tambor tinha o nome de arco musical. Ó, os tambores da libertação aí, ó. Arco de harmonia, símbolo da aliança entre os 2 mundos, mas também arco da caça, que projeta o xamã como uma flecha em direção ao céu. Símbolo do poder guerreiro e mesmo da superioridade militar, no Veda, significa também o instrumento de conquista celeste. Esse poema rico de símbolos evoca as rudes batalhas que são as de ordem espiritual. Pudéssemos nós,
pelo arco conquistar as vacas, e a difícil colheita, pelo arco vencer as árduas batalhas. O arco é o tormento do inimigo. Alcancemos, pelo arco, todas as regiões do espaço. Enfim, o arco é símbolo do destino, imagem do arco-íris no esoterismo religioso, manifesta a própria vontade divina. Exprime também, entre os délficos, os hebreus, as populações primitivas, a autoridade espiritual, o poder supremo da decisão. É atribuído aos pastores dos povos, aos soberanos pontífices. Eu sei o que é, tá? Antes que pense, não, eu sei o que é. Os detentores dos poderes divinos. Acabou de explicar. O rei ou um deus mais poderoso que os outros rompe os arcos do seu adversário. O inimigo não, ele pode impor sua lei. José é uma planta fecunda perto da fonte, cujas hastes transpõem o muro. Os arqueiros examperam-no, atiram nele e prenderam-no. Mas o arco dele foi partido por um poderoso, e os nervos do seu braço foram quebrados pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome da pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, que te socorre. Gênesis 49. Do mesmo modo como age Jeová sobre os inimigos de seu povo e de seus eleitos. O arqueiro Apolo faz reinar sua lei sobre o Olimpo sempre que esse é o seu desejo. O hino homérico que lhe é dedicado exalta seu poder com as seguintes palavras: Falarei do arqueiro Apolo, cujo passo nas moradas de Zeus fazem tremer todos os seus deuses. Todos se erguem em seus assentos com 2 S, tá? Quando ele se aproxima e quando distende seu arco ilustre. Principalmente os humanos ser-lhe-ão submissos, pois, na sua qualidade de arqueiro, ele é o senhor de seus destinos. Homero e ele se refere na Ilíada como o deus que arremessa a morte. Apolo, o da flecha inevitável, mata infalivelmente aqueles que mira com suas flechas aladas. Da mesma forma, Anubis, o deus egípcio de cabeça de chacal, encarregado de velar sobre os processos de transição dos vivos e dos mortos, é muitas vezes representado atirando com um arco, não sabia. Atitude que simboliza o destino inelutável, o encadeamento dos atos. O rigor do destino é absoluto. Mesmo o inferno tem suas leis, tá? A própria liberdade gera uma cadeia de reações irreversíveis. Em nós, o primeiro ato é livre. Diz Mefistófeles: somos escravos do segundo. Eu ia dizer que tava faltando. Tava faltando algum Goethe aí da vida. Ouviu, Eren? Ouviu? Faltou, pra mim, faltou só Zenão. Zenão também usa muito arco, né, pra fazer suas teorias matemáticas. Mas é matemática, né? Eu não sei se ele usa. Bom dia, bom dia. Bom dia da mata. Até onde eu sei, não. A não ser que ele esteja se referindo ao inferno budista, esse eu não conheço. Ele falou do inferno egípcio, tá? Até no meio sonolento, então não estou conseguindo pensar direito. Eu tô meio sonolento. Pensei que ele tá falando até no meio. Eu gostei. Básico e direto. Hoje eu acho que eu vou ler só 3, viu, gente? Vocês me perdoem, mas é porque a gente começou mais tarde.
E começando mais tarde vai ter o arco-íris. E depois do arco-íris vai ter areia. Na maioria já leu, né? Ares, qual é o tamanho de Ares? Tá ótimo. O tamanho de Ares tá ótimo. Bem, gente, vou ao banheiro, tá? Tamaka, a gente acabou de ver o arco mesmo, arco. Eu li areia assim, tá? Que eu lembro muito bem. Vou ao banheiro, volto já. Ai, 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 ai. Não gosto de ver meu careca triste. O que houve? O que houve, gente? Calma, tô até. Que isso? Ele disse que vai te arrumar uma namorada. Ah, tá. Tá. Buenas sortes. Eu. Eu desisti de falar com vocês sobre essas coisas porque eu só me lasco. Mas eu fui falar. Antes de voltar pra casa, eu fui falar de algumas histórias pro meu mestre. Ele perdeu até a compostura. Eu falei, cara, que porra é essa, cara? Eu nunca vi ele falando nenhuma palavra na minha vida. Ele, que porra é essa, cara? Deixa isso de lado, pô. Não é pra agora, não é pra agora, pô. Estão te testando aí. Estão te testando aí, cara. Nem o meu mestre tancou, cara. Um dos caras mais afortunados de sabedoria. Deixa essa porra aí, cara. De cartoonizando a Felipe Neto quando seu público lhe ama. Sei lá. Nem ideia. Igor, quando você começa a gostar de mulheres, reassista Blade Runner. Não, cara. Quando eu começar a gostar de mulheres, pô, eu gosto de homem agora. Não se trata de quanto você. Não se trata de quando você sabe golpear, né? Se trata de quando você aguenta apanhar e seguir em frente, né, cara? Pois é. Arco-íris.
Ai, 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 ai. Skibidi-dum-dum-dum. You-dum-dum-dum. Arco-íris. O arco-íris é o caminho e mediação, não é meditação, não, é mediação entre a terra e o céu. É a ponte. Beijo, Associação Atlética Ponte Preta, por ter conquistado mais um título na sua galeria. De que se servem deuses e heróis entre o outro mundo e o nosso? Essa função quase universal é atestada tanto entre os pigmeus quanto na Polinésia, na Melanésia, no Japão. Melanésia? Não conhecia. Para mencionar apenas culturas extra-europeias. Na Escandinávia, é a ponte de Bifrost. Caraca, eu lembro disso. Bifrost. No Japão, a ponte flutuante do céu. A escada das sete cores, através da qual o Buda torna o descer do céu. É o arco-íris. Tem isso em Kaguya. Encontre-se a mesma ideia desde o Irã até a África e da América do Norte até a China. No Tibete, o arco-íris não é propriamente a ponte, mas sim a alma dos soberanos que se eleva para o céu. O que leva indiretamente à noção de pontifex, lugar de passagem. Existe um elo etimológico e simbólico entre o arco-íris, Ascensial, e o céu, cuja designação bretã Caneveden, Carpe Diem, né? Caneveden supõe um protótipo. É que tá difícil, viu? Hoje tá difícil, porque isso aqui são palavras que eu nunca vi na minha vida. Bretão, Caneveden supõe um protótipo celta muito antigo. Cambonemos ou curva celeste. O simbolismo reuniria, então, a um só tempo, o céu e a ponte. As fitas utilizadas pelos xamãs buriatas têm o nome de arco-íris. Elas simbolizam, em geral, a ascensão do xamã ao céu. Os pigmeus da África Central acreditam que Deus lhe mostra seu desejo de estabelecer relações com eles através do arco-íris. O arco-íris é um exemplo de transferência dos atributos de Deus uraniano à divindade solar. O arco-íris, tido em tantos lugares como epifania uraniana, tá, gente? Não é outra, não. Entre os fuegidos. Entre os fuegidos, desculpa. Aí, perdi fuegidos. Fuegidos. Não existe isso. Fuegidos, fuegidos com U? Fueguinos. Então, né? Porque isso é com U, é fueguinos. Fueguinos. Fueguinos são habitantes indígenas da Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul. Não, aí realmente não é nenhuma palavra que a gente deve... Pô, não deveria eu saber, né? Pô, beleza, mano. Saber o nome endêmico de uma sociedade extinta. Caraca, pô. Entre os fueguinos é associado ao Sol, tornando-se o irmão do Sol. Entre os Dogons, o arco-íris é considerado como o caminho graças ao qual o carneiro celeste que fecunda o Sol e urina as chuvas desce sobre a terra. Caraca. E o camaleão? Por ostentar suas cores. Ah, tá. L aparentado. O arco-íris, sempre conforme as crenças dos Dogons, tem 4 cores: o preto, o vermelho, o amarelo e o verde. São os rastros deixados pelos cascos do carneiro celeste quando corre. Na Grécia, o arco-íris é íris. Ora só, ora pois. A mensagem rápida dos deuses simboliza também, de modo geral, as relações entre os céus e a terra, entre os deuses e os homens. É uma linguagem divina. Na China, a união das 5 cores atribuídas ao arco-íris é aquela do yin e o yang,
o signo da harmonia do universo e dos seus fecundantes e sua fecundidade. Se o arco de Shiva é semelhante ao arco-íris e o de Hidra lhe é expressamente relacionado ao arco de Indra, Etna, é ainda hoje o nome que se lhe dá a Camboja, né? Kampuchea, né? Dá no Kampuchea. Ora, Indra concede. Não fechou não, né? Não fechou não. O Camboja deveria ter fechado no Camboja, na Camboja. Ora, Indra concede à terra a chuva e o raio, que são os símbolos de atividade celeste. As 7 e não 5 cores do arco-íris representam, no esoterismo islâmico, a imagem das qualidades divinas refletidas no universo, pois o arco-íris é a imagem inversa do Sol sobre o véu inconsistente da chuva. Dili. As 7 cores do arco são assimiladas aos 7 céus na Índia e na Mesopotâmia. Eu acho que também vai remeter às 7 consciências, tá? Mesmo que sejam 6. Segundo o budismo tibetano, nuvens e arco-íris simbolizam o Sambhogakaya. Segundo o budismo tibetano, nuvens e arco-íris simbolizam o Sambhogakaya, corpo de êxtase espiritual. E sua resolução em chuva é Nirmanakaya. Não, Nirmanakaya é o corpo em transformação. Nirmanakaya eu conhecia. Sambhogakaya. Nirmanakaya eu até já li. Né? Pronto. Em Sambhogakaya, uma das imagens que está representando Sambhogakaya é de Rigpa. E Rigpa tá na minha Nigma Shagdugri Pomche. Droga. Nigma Shagdug Gompa. São palavras. São importantes pra mim, né? Talvez vocês não liguem pra isso, mas eu ligo. Ligma? Nigma. Nigma, Caia. Na verdade, não é nem Nigma, Caia. Nigma Shagdugirongompa. E é com Y. Não, na verdade não é com Y, na verdade é sânscrito, né? Mas enfim. A união dos contrários é também a reunião das metades. Ó. A união dos contrários é também a reunião das metades separadas. A resolução. Assim sugere Guénon. Verdade, cara. Tinha esquecido que o Guénon vai falar muito de arco-íris. O arco, ao aparecer por cima da arca, reúne as águas inferiores e as águas superiores. Metade do ovo do mundo. Como sinal de restauração da ordem cósmica e da gestação de um ciclo novo. De modo mais explícito, a Bíblia faz do arco-íris a materialização da aliança. Que a gente já viu que é a aliança. E disse Deus: eis aqui o sinal do concerto, com C, tá? Que vou fazer convosco. E com toda a alma vivente que está convosco, em todo o decurso das gerações futuras, para sempre. Eu porei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal do concerto que persiste entre mim e a terra. Gênesis 9, 12, 17. De Campoá reconduz a mesma imagem no Novo Testamento, sendo que a barca de Pedro substitui a arca de Noé. No interior desta casca concha está circunscrito o mistério da igreja, que é por vocação coextensivo do universo simbolizado pelo quadrado. Com Noé, Deus inscreveu prefigurativamente o quadrado do novo cosmos no símbolo irisado na benevolência divina. Esboçou o esquema da Jerusalém. Nos últimos tempos, essa aliança já é uma realização, uma assunção, pois Deus é fiel. Os Cristos em glória, bizantinos ou românticos, tronam.
que auto-exibem sua majestade, frequentemente no meio do arco-íris. A associação chuva-arco-íris faz com que, em numerosas tradições, este último evoque a imagem de uma serpente mística. Na Ásia Oriental, Naga, saído do mundo subterrâneo. É Naja. Naja. Naga seria com U, gente, desculpa. É o Naja. Saído do mundo subterrâneo. Esse símbolo, que se reencontra na África e talvez observe Genon na Grécia, pois o arco se representa na couraça de Agamenon por 3 serpentes, está em relação com as correntes cósmicas que se desenvolvem entre o céu e a terra. A escada arco-íris do Buda tem a guisa de montantes, dois najas. Encontra-se o mesmo simbolismo em Agor. Agortom. É muito difícil, né? Pelo amor de Deus. Agortom. Kam. Batetai chamar. Desculpa aí, gente. Aí que realmente. Onde as calçadas de pedra, ladeadas por balautradas najas. Balautradas najas. São imagens de arco-íris. O que em Agkortom é confirmado pela presença de Hidra em sua extremidade. É preciso acrescentar que Agor é a mesma ideia parece exprimir bem no lintel das portas. Portas do céu, sem dúvida. Onde, de novo, se encontra Indra e Makara, esmagando 2 najas. É najas mesmo? Tô preocupado. O arco com Makara simboliza, de maneira muito geral, o arco e a chuva celeste. As lendas chinesas narram a metamorfose de um imortal em arco-íris, enroscado como uma serpente. Ainda a esse propósito, assinalemos que existem no mínimo 5 caracteres para designar o arco-íris, que todos contêm o radical Hoei, que é o da serpente. Acrescentamos que se o arco-íris é geralmente anunciador de felizes acontecimentos ligados à renovação cíclica, e nesse sentido também foi de aparecer no arco-íris na ocasião do nascimento de Furrir, ele pode, igualmente, preludiar perturbações na harmonia do universo e, até mesmo, assumir uma significação inspiradora de temor. É uma outra face, esquerda ou noturna, do mesmo complexo simbólico. Quando um estado está em perigo de perecer, escreva Huainantia. Escreve Huainantia. O aspecto do céu muda, aparece em um arco-íris. Entre os montanhenses do Vietnã do Sul, as relações céu-terra, através da meditação do arco-íris, implicam um aspecto nefasto, relacionado com a doença e a morte. O arco-íris Borlankang é de origem sinistra. Apresentá-lo com um dedo pode provocar lepra, tá porra. Entre os pigmeus, ele é a perigosa serpente do céu, uma espécie de arco solar formado por 2 serpentes soldadas juntas. Entre os negritos semangues, o arco-íris é a serpente Piton. De vez em quando, ela desliza para o firmamento, onde vai tomar banho. Damn. Nesse momento brilha com todas as cores. Quando despeja a água do seu banho, esta cai sobre a terra como a chuva do sol. Uma água extremamente perigosa para os humanos. Tempo. Entre os negritos de Adaman, o arco-íris é maléfico. É o tantã
Vem com um bumbum tantã. Ou o zoológico do Butantan, né? O tantã. Toque do tambor, do espírito da floresta. Sua aspiração anuncia a doença e a morte. Entre os Chibchas da Colômbia, ao contrário, o arco-íris é uma divindade protetora das mulheres grávidas. Yes. Para os incas, é a coroa de plumas de Ilapa, o deus do trovão e das chuvas. Ilapa é considerado como um homem cruel e intratável. Por isso, os antigos peruanos não ousavam olhar para o arco-íris. E quando o percebiam, fechavam a boca com a mão. Seu nome era dado à escada que permitia o acesso ao interior dos templos subterrâneos dos índios Pueblo, e portanto simbolizava simbolicamente escada, que servia de acesso ao domínio das forças quitonianas. Entre os incas, o arco-íris também é a serpente celeste nefasta. Recolhida pelos homens, quando apenas um pequenino verme, a força de comer, tomou proporções gigantescas. Os homens então foram forçados a matá-la, porque ela exigia corações humanos como alimento. Os pássaros mergulharam em seu sangue e suas plumagens atingiu-se com as cores vivas do arco-íris. Não falou da arara, né? Na asa central, uma concepção bastante corrente pretende que o arco-íris aspire ou beba a água dos rios e dos lagos. Os Yakutes. Yakutos. Yakutos, gente. Yakutos. Não existe nenhuma civilização. Não existe nenhuma civilização com o nome Yakutes. Ia ser incrível se existisse, mas não existe. Os Yakutos acreditam que eles podem até mesmo levar consigo os homens da terra. No Cáucaso, exortam-se as crianças a tomarem cuidado para que o arco-íris não as leve para as nuvens. Haha! Gostei das duas leituras de hoje, mas ainda teremos mais uma, né? Ares. E eu espero que seja bem rápida, porque eu já estou cansado. Tecnicamente, só tem uma página de Ares, né? Porque se a gente somar assim, só uma página de Ares, então dá pro gasto, né, gente? Dá pro gastinho. Vamos lá. Eu não vou usar imagens, porque Ares é hebreu, helênico, Grécia no tal, né? Não tem nada. Tipo, Marte aqui também, né? Marte. Ares é Marte. Bem, vamos dar as conclusividades, né? Deus da guerra. Ares é filho de Zeus e de Hera. Entretanto, é o mais odioso de todos os imortais. Diz seu pai. Esse louco que ignora as leis. Diz sua mãe. Esse exaltado. Esse mal encarnado. Esse cabeça de vento. Diz Atena, sua irmã. Brilhantemente armado de elmo, couraça, lança e espada. Nem sempre, contudo, é brilhante em suas proezas. Atena sobrepujava-o no combate graças à sua inteligência superior. Um herói grego, Diomedes, em virtude de sua maior destreza, chegou a ferir o deus numa luta corpo a corpo. Hefaisto colocou-o numa posição ridícula perante Afrodite. Simboliza a força bruta e daqueles cujo tamanho, peso, rapidez, capacidade de causar tumulto e massacrar gente lhe sobem a cabeça. E por isso, zombam das questões que implicam justiça, medida e unidades. Abeberá-se do sangue dos homens, diz Ésquilo. Mas essa maneira simplista de ver talvez fosse um pouco caractual. Achei um pouco caractual. Caricatural. Achei um pouco caricatural. Sem ser necessariamente um deus da vegetação, Ares é também um protetor das colheitas, o que é uma das missões do guerreiro. Embora seja saudado
com o título de Deus da primavera, não é porque favoreça o impulso de expansão da seiva, mas porque o mês de março, né, inaugura a estação em que os príncipes saem para guerrear. Também é o Deus da juventude, guia sobretudo os jovens que emigram para a fundação, para fundar novas cidades. Rômulo e Remo teriam 2 filhos gêmeos de Ares. Frequentemente, vê-se nas obras de arte os emigrantes acompanhados por um pica-pau verde, ave trepadora de plumagem verde e amarela, Brasil, e por um lobo, que são animais consagrados a Ares. Foi uma loba que amamentou os 2 gêmeos numa gruta de futuro palatino. Mas e o pica-pau? Pica-pau fez alguma parte do mito de Rômulo e Remo? Não sabia. Se por um lado é o matador, o defensor dos lares e dos jovens, por outro, Ares é também o punidor e o vingador de todas as ofensas, sobretudo da violência dos juramentos, e às vezes é igualmente venerado como deus do juramento. Na tríade indo-europeia, cuidado, posta em destaque pelos trabalhos de Domésio, Ares representa a classe guerreira. O hino homérico, de época, sem dúvida, muito tardia, do século IV de nossa era, que lhe é consagrado, indica o caminho de uma evolução espiritual, que seria simbolizada pelo fogoso Ares, de se ele conseguisse refrear suas paixões brutais. Ares, soberanamente forte, coração valoroso, pai da vitória que dá às guerras um final feliz, sustentáculo da justiça. Tu que dominas o adversário e diriges os mais justos dos homens, que outorgas a juventude plena de coragem. Ouve minha prece. Difunde do alto de tua doce claridade sobre nossa existência. E também tua força marcial, né? A fim de que possa desviar de minha cabeça a covardia degradante, reduzir em mim a impetuosidade enganadora de minha alma e conter o acerbo ardor de um coração que poderia me incitar a entrar na refraga de glacial pavor. Mas tu, Deus venturoso, dá-me uma alma intrépida e a graça de permanecer sob as leis invioladas da paz, escapando ao combater o inimigo destino da morte violenta. A função de Marte romano no domínio céltico é fixada de um modo muito completo, porém diferente. Está representado em 2 categorias. Por Nodus Nuada, rei sacerdote saído da classe guerreira, mas exerce uma função sacerdotal, e por Ogmi, o deus dos elos, que é campeão, Heráclito, Hércules. Não, é Heracles, né? Hércules. Mestre do combate corpo a corpo, da magia e das potências obscuras. Na época galo-romana, desapareceu a função real e, por já não ter razão de ser o combate corpo a corpo, a própria natureza de Marte foi gravemente alterada pela interpretatio romana e pelos sincretismos, o que causou inúmeras confusões e erros. O Woodpecker brasileiro.